Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, anjo da guarda, guardai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, internautas deste canal do YouTube. Hoje, a pedido de muitos amigos e de grupos de jovens, nós vamos relembrar a festa que foi vivida dia 29 de junho, a festa oficial de São Pedro e São Paulo, e que a nossa igreja do Brasil celebra no domingo após o dia 29. Então, nós vamos falar hoje dessas bases apostólicas da igreja, que é Pedro e Paulo. Festa também reconhecida como o dia do nosso Papa Francisco, apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo, sucessor de Pedro, primeiro Papa. Celebramos então no dia 29 de junho o martírio de Pedro e Paulo. A igreja vai falar que a perseguição de Nero, por volta do ano 60, levou ao martírio desses dois santos apóstolos. Pedro, conhecido como Simão, e Paulo, conhecido como Saulo, no livro do Atos dos Apóstolos. Um grande homem firme na fé judaica e perseguidor da Igreja de Jesus Cristo, dos primeiros cristãos. Esse homem, Saulo, ele tem um encontro tão pessoal com Cristo que ele cai do cavalo. E ele cai do cavalo porque Jesus o pergunta: Saulo, 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 por que me persegues? Saulo não tinha convivência com Jesus, Saulo não tinha intimidade com Jesus. Pelo contrário, Jesus já estava na glória do Pai quando Saulo tem um encontro com ele. Pedro era apóstolo, caminhava com Cristo, vivia com Cristo, comia com Cristo. Então ele tinha uma intimidade com Jesus. Saulo não tinha. E Pedro, conhecido como Simão, recebe o nome de Pedro porque é a rocha, Kefa, é a pedra que vai ser construída a igreja de Jesus Cristo. É onde Jesus fala no seu evangelho: sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares da terra será desligado do céu. Então Pedro recebe as chaves do reino dos céus a mandato do Cristo Jesus, o apóstolo de Jesus Cristo. O homem, com toda a sua fraqueza e limitação, recebe do Cristo Salvador, a cabeça da igreja, as chaves do reino dos céus, para ser pescador de homens, não mais pescador de peixes, não mais ir para o mar pescar os peixes, mas sim pescar as almas, ser um apóstolo de Cristo nessa igreja, ser um homem que tem as chaves do reino, que tem o poder apostólico por Jesus Cristo encaminhado. E Saulo, essa figura de perseguidor dos cristãos, a homem de fé, homem que leva a espada do Evangelho, a espada da justiça, a qual não tem medo de pregar o Evangelho em qualquer comunidade. Homem inteligente, de dupla cidadania judaica e ao mesmo tempo cidadania romana. Prefere ser julgado em Roma para passar em todos os caminhos, em todas as comunidades, depois da sua conversão, para pregar a boa nova do Evangelho. O Cristo crucificado e o Cristo ressuscitado. Nenhum dos dois tiveram medo de dar a vida por Jesus. Nenhum dos dois, em cada limitação, em cada realidade de vida, tiveram medo. Por isso, os dois são as bases da igreja. Pedro e Paulo, apóstolos da fé de Jesus Cristo. Homens enviados por Jesus Cristo, que não tiveram medo de evangelizar, de levar a boa nova do Evangelho. Criaturas que foram, por Jesus Cristo, intituladas apóstolos. Apóstolos da mensagem do Cristo Jesus. Apóstolos da boa nova. Não tiveram medo do martírio. Enfrentaram tudo, até mesmo o Império Romano, para dizer que a boa nova do Evangelho é Jesus Cristo.
é o nosso Deus. Então essa festa dia 29, a qual a Igreja do Brasil celebra no dia seguinte, no domingo seguinte ao dia 29 de junho, que essas bases da Igreja, Pedro e Paulo, com toda a sua limitação e fraqueza, cada um com sua realidade de vida, não tiveram medo de dar a vida por Jesus Cristo. Não tiveram medo de anunciar o Evangelho. Que Pedro e Paulo sejam os intercessores de homens e mulheres de fé nessa terra. Possam colocar no coração daqueles que querem evangelizar a vontade de seguir o Mestre. E não desanimar, pois Pedro e Paulo são enviados de Deus, apóstolos da Igreja de Jesus Cristo, homens que anunciaram a boa nova do Evangelho. Que Jesus Cristo nos abençoe e que Pedro e Paulo intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.